Com a pandemia, o uso excessivo das telas aumentou ainda mais pelas crianças. As brincadeiras e os estudos ficaram, na maior parte do tempo, restritos aos equipamentos eletrônicos. Que tipo de prejuízo esse excesso pode trazer à saúde ocular dos nossos pequenos? Quando devemos levar os nossos filhos pela primeira vez ao oculista? O Vida Saudável vai contar aqui com a participação do oftalmologista Francisco Vilar para nos ajudar com essas informações. E a nossa conversa vai ser por videochamada a partir de agora. Coloca na tela aqui, doutor Vilar, para falar com a gente. Oi, doutor Vilar, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Vida Saudável. Neara, muito obrigado, Neara, pelo convite. Bom, agora a gente queria conversar um pouquinho com o senhor sobre essa questão dessa visita ao oculista. Quando que a gente deve levar os filhos pela primeira vez ao oculista? O senhor tem essa resposta para a gente? A primeira visita que se faz hoje, né, é essa visita do teste do olhinho, que é feito com os primeiros 30, 60 dias no máximo. Mas a visita refracional para problema de vista, quando a criança não está enxergando direito, é em torno dos 3 anos. Antes disso, a gente não consegue quase que fazer a refração. A primeira visita, se a mãe notar dificuldade de visão, é em torno dos 3 anos. Se ela não notar nenhuma dificuldade, ela não deve levar aos 3 anos ou tem que levar de uma forma ou de outra? Não, obrigatoriamente não. Eu não senti nada, né? A criança está estudando bem, está lendo bem na escola, não tem problema nenhum. Mas, normalmente, a professora chama atenção, a própria criança, aos 3 anos, a mãe já começa a notar que a criança tem que aproximar muito para ler, para ver na tela. Hoje é tudo computador, essa coisa toda. É por aí, em torno dos 3 anos, viu? E falando em sinais, doutor Vilar, a gente tem, inclusive, um material aqui que a gente preparou, que já a gente queria até passar para o senhor confirmar essas informações e a gente discutir um pouquinho sobre isso. Coloca na tela aí, por favor. Olha, sinais de problemas de visão na criança. Fechar os olhos ou inclinar a cabeça para ver melhor, coçar os olhos com frequência, ter sensibilidade à luz ou lacrimejar em excesso, fechar um olho para ver televisão, ler ou ver melhor. Esses são sinais aí de alerta, então, para as mães. Coloca a próxima cartela, por favor. Não conseguir ler sem usar um dedo, por exemplo, para guiar os olhos e perder-se, por exemplo, com facilidade na leitura, queixar-se de dores de cabeça frequentes ou olhos cansados e receber notas mais baixas, né, do que o habitual na escola. Esses são sinais de alerta, doutor? Isso, você falou tudo direitinho. Existe um quadro na oftalmologia chamado sintomas astenopeicos. É exatamente tudo isso que você falou. É o olho vermelho, o olho coçando, dor de cabeça, a criança não consegue se concentrar, lacrimejamento. Isso aí, normalmente, é uma das alterações refracionais do olho. O olho, ou ele é míope, ou ele é hipermétrope, ou ele é astigmata. Podem vir isolados ou podem vir associados. Então, um desses sintomas, a criança tem dificuldade exatamente desse sintoma. Se tiver uma dessas patologias, a criança tem exatamente esses sintomas que você falou, todos aí. A síndrome é exatamente todos esses sintomas. E qual é a diferença, doutor Vilar, entre miopia, astigmatismo, não é isso? Qual é a diferença? O míope, a miopia, a criança não vê de longe, vê de perto. O hipermétrope é o contrário, a criança não vê de perto, vê de longe. E o astigmatismo não vê nem de perto nem de longe muito bem. Então, mais ou menos essas 3 diferenças de uma para outra. Acho que ficou bem claro. Elas podem vir juntas ou podem vir associadas. Bom, e os olhos dos nossos filhos, por exemplo, eles se formam até que idade? Eu estava lendo aí um material, diz que até os 5 anos a visão está em formação de uma criança. É isso? Bom, nessa idade aí a criança já está com o olho formado. Agora o que acontece é o seguinte, por que a criança tem que ir todo ano ao oculista se ela usa óculos? Porque assim, por exemplo, o míope, cresce o corpo, cresce o olho, cresce a miopia. Às vezes dentro de 1 ano você tem crianças que precisam de 2 refrações. Já com a hipermetropia é um pouco diferente. Não vai crescer todo ano,
mas vai mudando o grau para menos um pouco às vezes. E o astigmatismo muda porque muda a curvatura da córnea, né? Você vai entrando nos anos, você vai crescendo, você vai o piscado constante muda a curvatura da córnea, altera um pouco. De forma que você não deve pegar um óculos e usar aí 4, 5 anos, porque muda, isso muda, principalmente na criança. No adulto, não, depois dos 20 anos, não. Mas na criança muda. E a criança, além do que essas lentes hoje, Neyara, são todas feitas de plástico. Não se faz mais óculos de vidro, por razões de segurança, porque o vidro, quando quebra, produzia lesão no olho. Então, o plástico, ele estilhaça, mas não quebra. Ele rala com muita facilidade. Então, o óculos hoje, ele não dá mais do que 1 ano, 2, dependendo do cuidado da pessoa, viu? E principalmente uma criança, né? Imagino que o óculos deve ficar mais arranhado ainda, a lente. Os cuidados de uma criança, criança levada, né? Criança brinca, cai, rala. Toda criança gosta, é muito levada, muito brincalhona, corre, pula, o óculos cai. Então, além das alterações oculares, além das alterações refracionais, melhor dizendo, existem ainda as alterações do próprio óculos, né? Para não estar torto, estar empenado, estar ralado, né? Doutor Vilar, e a gente vê hoje que as crianças, elas têm contato cada vez mais cedo com uma tela. A gente vê bebês, os pais oferecendo um tablet, colocando na frente da TV. O senhor, como médico especialista, qual é a recomendação que o senhor faz para os pais? Eles devem evitar colocar os filhos na frente das telas? A partir de que idade, assim, que deveria ser indicado, então? Neyara, isso que você falou aí, é um problema que está sendo assim, de ordem mundial. Evitar deveria, mas ninguém vai conseguir. Eu vejo criança com 2 anos brincando com aqueles joguinhos, né? Então, por exemplo, na Ásia hoje, a miopia virou praticamente uma epidemia, como se diz, porque todo mundo é míope. Por quê? E a criança com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, já passa 5, 6, 8 horas na tela do computador, na tela do vídeo, da tela do celular, da tela, aquele outro aparelho aqui que surgiu aí, sem ser um pouquinho maior que o celular, como é o nome? Tablet? Era o aparelho que eles gostavam muito de jogar. De forma que isso aí é uma coisa maléfica para o olho, mas que a humanidade não vai evitar isso, não. Quem é que pode viver hoje sem um computador, sem um celular? E a criança, quer dizer, a criança fazendo isso está se tornando praticamente todo mundo míope. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia preconizou um colírio agora para se usar 1 gota à noite, para ver se colocando o músculo em repouso, o músculo da acomodação, essa miopia ou fica estagnada ou não aumenta. Mas o que se tem notado é que esse colírio não tem sido muito efetivo como se pensava, né? De forma que isso é uma coisa, não é só local, não é só no Brasil, é no mundo. A miopia, ela vai se tornar, a palavra correta é uma epidemia. Existem países da Ásia que as pessoas já são normalmente míopes. A incidência de miopia hoje é uma coisa brutal, uma coisa enorme, pelo uso excessivo da visão de perto desde muito cedo, desde 2 anos, por aí, 3 anos, viu? O senhor indica óculos de descanso? Muitas vezes os pais levam o filho no oculista e dizem, não, vamos colocar um óculos para descansar a vista. Existe essa indicação e quando? Para criança não, mas para adulto, como a nossa região tem muito sol, né? A incidência solar na nossa região é muito grande. Quem puder usar um óculos escuro no sol, eu recomendo, tem uma série de vantagens. A criança não há tanta necessidade, não, e a criança não sente os sintomas que o adulto sente com a iluminação. Mas a lente que a gente passa para os óculos hoje, ela normalmente, no nosso Piauí, na nossa região, é fotocromática, ela escurece um pouquinho no sol, justamente para dar esse descanso ao olho, justamente para evitar essa incidência solar muito grande, que ao longo dos anos ela é maléfica para o olho.
Ok, então, muito obrigada, doutor Francisco Vilar, pela sua participação aqui de forma remota aqui, mas que trouxe muitas informações aqui pra gente. Obrigada, viu? Nós poderíamos ficar aqui conversando uma hora, Nayara. São muitas coisas. É verdade. Mas muito obrigado pela oportunidade dessas poucas informações aos seus ouvintes. E eu espero que o som e a imagem tenham chegado boas. Tá tudo ótimo, tá bem nítida, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho aí para o senhor.